Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonho. Até nos escravos e escravas também derramarei o meu espírito. Mas o profeta, ele viveu o futuro por meio dos seus olhos proféticos. Ele contemplava a descida do Espírito Santo antes do Espírito descer. Então o Espírito Santo começou a se revelar antes. Amém? Nós entendemos que na criação dos céus e da terra, a Bíblia fala que a terra estava sem forma. A terra não tinha forma, estava sem forma e vazia. A treva cobria e o Espírito de Deus existia. Amém? A Bíblia fala que o Espírito se movia. O Espírito se movia sobre a face do abismo. Aí a presença de Deus, a presença do Espírito começa a se manifestar na terra. A Bíblia fala que depois de Deus executar, ou depois de Deus criar todas as coisas por meio de palavra, nós entendemos que Deus falava, mas o Espírito é que dava vida à criação. Amém? Deus declarava haja luz. O Espírito Santo dava vida à criação, segundo o que a voz de Deus declarava. Então a manifestação do Espírito Santo começou logo no Gênesis. A manifestação do Espírito Santo começou no princípio. O Espírito Santo, por cada tempo, por cada geração, ele se manifestava de forma diferente. No Gênesis, ele se manifestou para dar vida à criação. No tempo de Abraão, o Espírito se manifestou para aumentar a descendência na terra. No tempo de rei Davi, o Espírito se manifestou para se aliar a Deus e Davi, para Davi se tornar o coração de Deus. Amém? Então, em cada tempo, em cada geração, o Espírito se manifesta de forma diferente. Em cada tempo que nós passamos, em cada tempo que os homens e mulheres de Deus no tempo passado passaram, o Espírito Santo se manifestava diferente. Porque nós entendemos que no Gênesis houve a criação, foi num tempo que Deus criou. Então o Espírito se manifesta para ter uma sabedoria que ninguém mais tem até hoje. A necessidade no tempo de Jesus era uma necessidade que necessitava a manifestação do Espírito Santo segundo o que o povo naquela época necessitava. A necessidade no tempo do apóstolo Paulo, o Espírito se manifestou segundo a necessidade do povo. Amém? Então o Espírito Santo se manifesta primeiro segundo as necessidades da geração, segundo a necessidade do povo, segundo o que o povo passa. O Espírito se manifesta para ajudar o povo a passar nessa situação. Nós entendemos no passado, a Bíblia fala que o povo de Israel chegou a um certo nível que eles não tinham alimento. O Espírito Santo estava presente. O Espírito tinha que se manifestar para trazer maná. Porque no momento que o povo necessitava, o Espírito deve estar lá para poder ajudar. Então em cada momento que nós enfrentamos dificuldade, o Espírito Santo está aí no ambiente para poder nos dar caminho e saída da nossa necessidade. Então a manifestação do Espírito Santo começou no Gênesis. Amém? Segundo tempo, segunda geração, o Espírito se manifesta de forma diferente, mas o Espírito é o mesmo. Por isso o Espírito Santo ele é chamado como Espírito da cura, Espírito da sabedoria, Espírito que enche, Espírito que fala, Espírito que transforma, Espírito que vivifica, Espírito que cura, Espírito que liberta, mas o Espírito é o mesmo. É por isso que o mesmo Espírito, os homens são atribuídos dons espirituais. Nós encontramos alguns com dom de profetizar, com dom de cantar, com dom de pregar, com dom de ensinar, mas o Espírito é o mesmo. Então o Espírito se manifesta segundo a necessidade de cada povo e de cada geração. Amém? Amém? Então a manifestação do Espírito Santo começou no Gênesis. Só que Deus tinha um propósito de como a terra estar cheia do Espírito Santo. Porque naquela época, na época de Davi, não havia manifestação do Espírito Santo como hoje. Hoje a manifestação do Espírito Santo está sobre toda a terra. Enquanto naquela época havia divisão, nós encontrávamos que o Espírito de Deus se manifestava para o povo. Santo quando desce, ele desce com línguas estranhas que hoje são faladas, mas ele interpretava para que o povo das outras terras ouvisse na sua própria língua. Então Pedro falava línguas estranhas, João falava línguas estranhas, os apóstolos falavam língua e o homem não poderia entender se o Espírito não trazer uma interpretação. Amém? Então o Espírito Santo interpretava
As pessoas de China, quando chegavam perto, ouviam falar na língua chinesa. As pessoas de Japão, quando chegavam, ouviam falar na língua japonesa. Mas as línguas que os apóstolos falavam eram línguas estranhas. Amém? Então o Espírito Santo começou a se manifestar. A Bíblia fala que quando os apóstolos foram cheios, então o Espírito Santo primeiro encheu os apóstolos, revestiu os apóstolos na capacidade de poder se manifestar em todo o canto da terra. Amém? Aonde os discípulos iam, eles criavam o impacto do Espírito. Eles criavam uma influência. Há lugares onde os apóstolos iam. Eles procuravam uma forma de como influenciar o Espírito Santo. Amém? Amém? Os outros com o mesmo Espírito. Porque o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele está em 4 cantos da terra e ele está num só ambiente. Amém? Ele pode estar neste lugar e ele pode estar em outros lugares. Ele pode estar a curar num lugar e em outro lugar ele está a capacitar. Ele pode estar a capacitar em um lugar, em outro lugar ele está a profetizar. Ele pode estar a profetizar num lugar e em outro lugar ele está a libertar. Amém? Mas o Espírito é o mesmo. Amém? Amém? Então o Espírito, quando desce, ele desce com a capacidade de poder influenciar toda a terra, de poder encher toda a terra, para se cumprir uma das maiores profecias. Derramarei o meu Espírito nos últimos dias. Então o Espírito desce. Quando o Espírito desce, mostra que estamos nos últimos dias. Porque a Bíblia fala nos últimos tempos. Então mostra que a descida do Espírito Santo é um dos maiores sinais, é uma voz de Deus que fala o sinal dos últimos tempos. Quando o Espírito desce, logo o homem passa a ter certeza que a chegada do Espírito é nos últimos dias, para ensinar aqueles que não têm ensinamento. O Espírito desce para capacitar aqueles que precisam da capacitação. O Espírito desce para dar dom àqueles que precisam do dom. Porque o Espírito se manifesta segundo as nossas necessidades. Para Naamã, o Espírito Santo se manifestou como água. A Bíblia fala que quando Naamã foi ao encontro do homem de Deus, ele foi dito se mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Então o Espírito Santo se manifestou como água que purifica. Para o Espírito Santo se manifestar na minha vida, ele vai se manifestar segundo o que eu necessito. Para o Espírito Santo se manifestar na sua vida, ele vai se manifestar segundo o que você necessita. O Espírito Santo se manifesta segundo a necessidade de cada um. Se manifesta segundo o que cada um necessita. Amém? Amém? Diga para o seu irmão. O Espírito Santo se manifesta segundo as suas necessidades. Amém? Para um cego, o Espírito Santo vai se manifestar como cura. Para um possuído, o Espírito Santo vai se manifestar como libertação. Para uma pessoa que não tem a sabedoria de Deus, ele vai se manifestar como a sabedoria. Por quê? Porque tudo que nós recebemos de Deus, recebemos por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que tem contato com os céus e com o nosso espírito. Amém? Amém? Para o homem receber algo de Deus, deve estar de acordo com o Espírito Santo. Se não estar de acordo com o Espírito Santo, não tem como estar de acordo com a vontade de Deus. Porque toda a vontade de Deus, ela é dada por Espírito Santo. Amém? Amém? Que está numa situação de dificuldade, o Espírito se manifesta para resolver a dificuldade. Por meio do Espírito, somos atribuídos dons espirituais. Por meio do mesmo Espírito, nós somos capacitados. Por meio do Espírito, louvores e oração sobe o céu. Amém? Nenhuma oração que sobe o céu, se não estiver o Espírito Santo. Nenhum homem pode se comunicar a Deus, se não estiver presente o Espírito Santo. Alguns podem dizer pregador, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis,
quer dizer que nós falamos, mas o Espírito é que intercede por nós. Então o Espírito Santo tem uma importância na nossa vida. O Espírito Santo tem uma importância no nosso espírito. Para nós podermos ver a glória de Deus, precisamos do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória. Amém. Coloque-se de pé. Diga: Espírito Santo, Espírito Santo, entra na minha vida. Para nós, para o Espírito é possível. Não existe o poder de Deus se manifestar senão o Espírito estar presente. O que nós chamamos de poder de Deus é a manifestação do Espírito Santo. O que nós chamamos do poder de Deus é a manifestação do Espírito Santo. O que nós liberamos seja curado, a cura vem do Espírito Santo. Na ausência do Espírito Santo não existe cura, não existe libertação, não existe paz, porque até a paz ela vem do Espírito Santo. A força que nós temos para podermos orar, para podermos ministrar, para podermos ler Bíblia, ela vem do Espírito Santo. Para podermos entender a Bíblia Sagrada quando lemos, precisamos do Espírito Santo presente. Porque se ele não está presente, vamos entender a Bíblia de uma forma ao contrário. Então a presença do Espírito Santo já é a presença de Deus na terra. Por isso quem não acredita no Espírito Santo também não acredita em Deus. Porque não existe Deus senão primeiro tem o Espírito. Porque para nós conhecermos a Deus, precisamos ser levados com o Espírito até Deus. Ninguém tem visão da parte de Deus senão o Espírito Santo estiver nele. Alguns podem dizer quando eu estava a orar, eu vi aquilo. Mas se o Espírito não estiver em você, não poderá ver, ou não pode ver se o Espírito não está no ambiente. Então o Espírito Santo é importante na nossa vida. O Espírito Santo é importante na tua vida. O Espírito Santo é importante na tua família. O Espírito Santo é importante na tua casa. A casa que não tem Espírito Santo, esta casa não tem paz. É a casa onde existem problemas em cima de problema. A presença do Espírito Santo numa casa é a presença de Deus naquela casa. A presença de Deus numa casa é a presença da paz naquela casa. Amém? Amém? Porque o Espírito Santo, nós entendemos que para Jesus ele se manifestou como pomba ensinante de paz. Quer dizer que para cada necessidade, para cada dificuldade, ele se manifesta segundo o que nós necessitamos. Se na minha casa eu necessito da luz, ele vai se manifestar como a luz. Se na minha casa eu necessito da voz de Deus, o Espírito Santo vai se manifestar como a voz de Deus. Se na minha casa eu necessito da glória de Deus, o Espírito Santo é que vai além das fronteiras. Amém? Diga para seu irmão, a manifestação do Espírito Santo vai além das fronteiras. Você pode orar para alguém que está em China hoje. Mesmo você estando aqui, o Espírito vai operar. Por isso que para o Espírito de Deus não há barreira. Para o Espírito de Deus não há distância. Para o Espírito de Deus não há parede. Porque até Pedro, ele disse, pareceu estava a sonhar, mas Pedro estava sendo solto da prisão. Então com o Espírito Santo não há barreira, não há parede, não há impedimento, não há distância. Porque o Espírito se manifesta segundo as necessidades. Se você necessita orar para alguém que está longe de você, o Espírito está lá para operar. Se você necessita orar para alguém que está em Macude agora, o Espírito está lá para operar. Se necessita orar para alguém que se perdeu há 10 anos, o Espírito está lá para operar. Porque a manifestação desse Espírito... Ora para a sua vida. Ora para a sua vida, ora para a sua família, ora para as suas necessidades. Porque toda a manifestação do Espírito Santo depende da sua necessidade. Depende de como que você fala com Ele. Se você fala com Ele que eu preciso de cura, Ele está aí para operar como cura. Se você está aí para dizer que preciso passar, aqui tem um mar, Ele está aí para abrir o mar vermelho para você passar. Então, segundo que você necessita, o Espírito Santo está lá para suprir. O Espírito Santo
Está aí quando você diz que aqui está codificado. Ele vem para te dar o código que você tem de saída. Está aí o Espírito Santo. Não se contempla a glória de Deus se primeiro não se contemplar o Espírito Santo. Não se tem visão no ambiente se não primeiro a presença do Espírito Santo. Não há profecia no ambiente se não primeiro a presença do Espírito Santo. Não há palavra de vida no ambiente se não primeiro a presença do Espírito Santo. Então tudo que é de Deus na terra é preciso o Espírito Santo. Tudo que nós necessitamos na terra é preciso o Espírito Santo. Tudo que nós oramos a Deus, precisamos orar a Deus, mas com o Espírito Santo. Aproveita falar com esse Espírito hoje. Porque a Bíblia fala, buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Aproveita hoje. Falar com esse Espírito. Porque Ele que intercede com gemidos inexprimíveis. Ele é que sabe melhor falar com Deus. O Espírito Santo é que conhece melhor a Deus. E é que fala com Deus por nós. Então fala com Deus neste momento para que o Espírito Santo interceda por si. O Espírito Santo é importante na sua vida. Em nome de Jesus. Começa a orar, começa a orar.